Quando pensamos em construir um império, a nossa mente vai quase automaticamente para imagens brutais, não é? Sim, imagens de força, claro. Exato. Pensamos no aço, no betão, em grandes estaleiros de construção naval. Ou, se formos mais modernos, naquelas enormes quintas de servidores das gigantes tecnológicas. Pois, o poder clássico sempre foi medido assim, pela força bruta e pelo volume. Uhum. Quer dizer, é a fábrica que cospe fumo negro ou o arranha-céus que domina completamente a paisagem de uma cidade. Mas, e se eu disser que a base de um império pode não ser o betão, mas sim algo tão aparentemente frágil como um fio de seda? Um fio de seda? Sim, um material que se parte com um puxão descuidado, mas que, quando decide, com precisão, consegue amarrar toda uma classe social, ditar o comportamento de uma cidade inteira e até estabelecer pontes diplomáticas. Ah, a moda como infraestrutura de poder. É precisamente. É uma perspectiva que muitas vezes passa ao lado dos livros de história mais tradicionais. Mas a verdade é que molda a sociedade de uma forma muito mais íntima. E é exatamente essa a nossa missão de hoje neste mergulho profundo. Nós baseámos-nos num artigo fascinante do blog histórico Porto de Antanho. Sim, o texto 25.284, para sermos precisos. Certo. E o foco da fonte é uma figura icónica do século XX no Porto, a Cândida Celeste Nogueira Alves, que a cidade conhecia carinhosamente como a Candidinha. Uma personagem incrível. É, não é? E hoje não vamos apenas falar sobre vestidos e banhinhas. A nossa missão é usar a vida desta mulher para entender como a moda funciona como um espelho rigoroso das dinâmicas sociais, da economia e até das grandes fraturas políticas de um país. Para mergulharmos nisso, temos de recuar a um período de grande tensão no século XX europeu. Havia ali uma clivagem enorme na forma de vestir. Como assim? Ora bem, por um lado, estava a nascer a revolução do pronto a vestir. Foi uma industrialização que democratizou a roupa, ou seja, o povo passou a ter acesso a peças feitas em série. Certo, a massificação. Exato, mas em reação a isso, a alta burguesia recusava-se a entrar nessa padronização visual. A elite exigia diferenciação. Claro que queriam ser exclusivos. Pois, então serviam-se em alfaiaterias rigorosas para os homens e em ateliês exclusivos para as mulheres. Bem, vamos lá analisar isto, porque a fonte faz questão de sublinhar que a Quandinha não era uma estilista. Não, de todo. Hoje usamos esse termo com um glamour quase pop, tipo as estrelas do design. Mas a palavra que definia o estatuto dela, conquistado ao pulso, era modista. É uma distinção fundamental. O termo estilista implica, nos dias de hoje, alguém que desenha um conceito e depois, pronto, deixa a execução para uma fábrica produzir em massa. Uhum. A modista do início do século XX era, no fundo, uma engenheira do tecido. Uma engenheira. Gosto dessa imagem. Sim, porque era alguém que idealizava a peça, mas que também dominava a matemática do corte, a física do caimento. Era a arquitetura invisível que faz uma peça moldar-se de forma imaculada a um corpo muito específico. E nesse mundo, imagino que as capitais europeias fossem o centro de tudo, não é? Claro, com Paris à cabeça, sempre. Eram eles que ditavam a lei. E aí que a narrativa me deixa completamente perplexo. Porque a Candidinha não surge num château francês nem na Alta Roda. Longe disso. Ela nasce em 1893, numa família de lavradores abastados em Paranhos. E para quem nos ouve, Paranhos, no final do século XIX, era uma zona profundamente rural nos arredores da malha urbana do Porto. Completamente rural, sim. Depois, em 1917, ela casa-se com um comerciante, o Albertino Alves. Mudam-se para a zona do Carvalhido e têm 2 filhos, a Maria Francelina, a quem chamavam Mariazinha, e o José. O retrato clássico de uma família portuguesa daquela época, não é? Exato, uma família de província. Mas de repente há uma mudança para a Rua da Boa Hora, no número 15, e o negócio explode, Espera aí, confesso que estou confuso. diz. Como é que a filha de uns lavradores, numa época com barreiras sociais tão rígidas, consegue entrar nas casas e nos roupeiros da elite portuense? Pois, eles não deixavam qualquer pessoa entrar nas suas casas para lhes tirar medidas, pois não? De maneira nenhuma. Mas essa é a grande falha na forma como nós olhamos para o trabalho feminino dessa época. Nós hoje vemos o bordado como um passatempo de sala de estar. Uma coisa doméstica. Exato, mas o bordado de alta qualidade no início do século XX era uma moeda de troca social pesadíssima. A sério?
Sim, pensa nos grandes enxovais, naquelas peças de linho que as noivas da elite levavam para o casamento. Isso exigia um nível de mestria técnica que era absurdo. A Candidinha não começou por bater à porta da elite a tentar vender vestidos de gala. Ah, então ela usou o bordado como porta de entrada. Precisamente, ela entrou através da excelência absoluta no bordado. E repara, o bordado leva à confecção de lingerie. Lingerie, roupa íntima. Ou seja, ela começou o império de dentro para fora. Exatamente, mas com uma nuance crucial. O que é fascinante aqui é a evolução estratégica, mesmo que orgânica, do negócio. Explica-me lá isso. A lingerie exige uma relação de confiança e intimidade física muito grande com o cliente. Estás a lidar com medidas muito pessoais. Quando ela finalmente dá o salto para a alta costura, ali na década de 1950, a barreira da confiança já estava destruída. Ah, faz sentido. Elas já confiavam nela de olhos fechados. Completamente. A elite portuense já sabia que a qualidade de execução daquela mulher era intocável. Ela não precisou de ir à procura de uma carteira de clientes de luxo. Foram os clientes que exigiram que ela lhes vestisse também um exterior. Incrível. É quase o equivalente a uma empresa moderna fidelizar o consumidor com um serviço essencial, do dia-a-dia, e só depois fazer aquele upsell para o produto premium. É uma ótima analogia. E a fonte relata que este crescimento foi tão agressivo que o número 15 da Rua da Boa Hora deixou de ser suficiente. O espaço ficou pequeno. Pois ficou. Ela alugou a casa do lado, o número 23, e, literalmente deitou a parede divisória abaixo para unir os dois prédios. Uma obra de expansão a sério. Para quem nos ouve agora, isto soa exatamente àquelas histórias de startups tecnológicas do Vale do Silício, que começam numa garagem e vão absorvendo os escritórios vizinhos à medida que faturam milhões. Essa analogia das startups faz sentido no aspecto do crescimento físico, claro, mas há uma diferença de filosofia muito profunda. Que diferença? Uma startup tecnológica procura escalar o seu produto para o máximo de pessoas possível, não é? A Candidinha, ao deitar aquela parede abaixo, estava a expandir o espaço físico para produzir algo cuja premissa era precisamente ser inacessível à maioria. Exclusividade acima de tudo. Exato, ela precisava de mais metros quadrados, mas era para albergar os grandes tecidos de luxo, as mesas de corte de grandes dimensões, as salas de prova para as senhoras da elite. Ela não estava a expandir para democratizar. Estava a expandir o seu templo de exclusividade. Nem mais. E por falar em exclusividade, aqui é que a coisa fica mesmo interessante na nossa exploração das fontes. O prestígio deste ateliê, agigantado na Rua da Boa Hora, chegou a um ponto surreal. Ah, cheira-me que vais falar de Paris. Sim, a Candidinha era uma das poucas casas em todo o país autorizadas a usar o nome da Casa Dior de Paris. E isso é de uma importância brutal, temos de contextualizar. Após a Segunda Guerra Mundial, o Christian Dior lançou o famoso New Look. Aquele estilo muito marcado. Sim, eram peças com cinturas marcadíssimas, saias volumosas que exigiam metros infinitos de tecido e uma estrutura interna de concertaria que era quase engenharia civil. O nome Dior era o Olimpo da moda. Mas como é que uma modista portuense convence o Olimpo? Não foi, com certeza, com uma simples carta. Pois, para quem nos ouve e talvez não ligue muito à moda, imaginem hoje construírem um computador na vossa garagem e tentarem convencer a Apple a dar-vos uma licença oficial para colarem o logótipo deles no vosso aparelho. É uma boa forma de pôr a coisa. Como é que isto acontecia na prática, nos anos 50? Ora bem, Paris não vendia o seu nome por simpatia. Vendia moldes e exigia rigor absoluto. A alta costura funcionava com clientes que viajavam muito. As senhoras ricas que iam lá fora. Sim, as grandes damas da sociedade portuense iam a Paris, compravam os originais Dior e depois precisavam de quem replicasse, adaptasse ou fizesse a manutenção dessas peças ao mesmo nível técnico, mas cá em Portugal. E a Candidinha era a única que conseguia. Exato. Quando a Casa Dior percebeu que as peças produzidas no Porto pela Candidinha possuíam acabamentos, forros e técnicas de corte que respeitavam a patente invisível da marca francesa, Eles deram a licença. sim, a chancela foi atribuída. Era, no fundo, o reconhecimento de que o Porto tinha uma embaixada técnica de Paris. Uma embaixada técnica. Gosto mesmo dessa imagem. Porque a atitude dela mudou com esse estatuto, não foi? Mudou bastante. Ela não se limitava a cozer as peças e a enviá-las em caixas. A fonte detalha a evolução dos seus desfiles de moda. As passagens de modelos, como se dizia na altura. Que começaram por ser eventos no próprio ateliê, não é?
Sim, onde até o famoso escultor Teixeira Lopes marcava presença lá por volta de 1949. Mas rapidamente o ateliê tornou-se pequeno para o ego e para o estatuto do negócio. Tiveram de dar o salto para grandes salões. Exato. Em 1955, ela organiza uma passagem de modelos no Hotel Infante de Sagres. O epicentro do luxo no Porto nessa época. Era lá que a realeza europeia exilada, os grandes industriais e a alta burguesia se encontravam. Mas há um evento posterior, nos finais da década de 1960, que me parece ainda mais teatral. Uma passagem de modelos na Quinta do Mosteiro de Lessa do Bálio. Esse foi um marco. E a fonte refere um detalhe incrível. A Candidinha decidiu misturar os vestidos de noite contemporâneos, desenhados por si, com autênticas peças de museu. Vestidos do século XVIII, cedidos pelos anfitriões do espaço. Exatamente. Mas por que é que ela faria isto? Misturar o moderno com peças de há 200 anos. Bem, se ligarmos isto ao contexto geral, percebemos a genialidade do marketing social que ela estava ali a fazer. A burguesia industrial, que era a sua principal clientela, tinha muito dinheiro. Sim. Mas muitas vezes não tinha a linhagem das antigas famílias aristocráticas. Ao orquestrar um evento num mosteiro milenar e ao colocar a roupa que ela produzia lado a lado com vestidos do século XVIII, ela estava a criar uma transferência simbólica de prestígio. Estava a legitimar a nova elite através da roupa. Precisamente. Ela estava a dizer àquelas clientes, ao vestirem as minhas criações, não estão apenas a comprar luxo moderno. Estão a inserir-se numa linhagem histórica de poder. Que visão brilhante. Os eventos no Palácio de Cristal ou no Clube de Caçadores não eram apenas para mostrar tecidos bonitos. Eram rituais sociais puros. Rituais sociais. A candidatinha era, na prática, a curadora da identidade daquela classe social inteira. Mas, obviamente, gerir este império físico e simbólico cobra o seu preço, não é? Com certeza, o cansaço acumula-se. A um certo ponto, o talento de uma só pessoa já não chega. É preciso ter uma estrutura a sério. E a fonte revela que, para manter esta máquina a funcionar e a ligação a Paris completamente intacta, a família teve de assumir posições estratégicas. A profissionalização de um império artesanal é sempre o momento mais crítico. O momento de fazer ou quebrar. Pois, a fundadora tem a genialidade e a intuição, claro, mas para a marca lhe sobreviver e conseguir expandir, tem de haver transferência de conhecimento, adoção de práticas de gestão mais modernas. E a forma como ela o faz é muito reveladora. Numa publicidade de 1970, a filha, a Mariazinha, já aparece como a cara que representa o ateliê, gerindo especificamente a secção de lingerie. Mas não foi uma passagem de testemunho feita por mero nepotismo, pois não? Nada disso. A Mariazinha foi estagiar durante um ano inteiro em Paris, especificamente para absorver as técnicas da lingerie. E o irmão também foi, não foi? O filho, o José, teve um percurso ainda mais intenso. Foi enviado para Paris para frequentar a rigorosa escola Guerre Savigny, onde aperfeiçoou o desenho. Esse detalhe do envio dos filhos para Paris é o que separa um negócio bairrista de uma visão empresarial ambiciosa. Como assim? Ela sabia que a autoridade do seu nome vinha daquele selo de qualidade francês. Em vez de depender apenas do seu talento natural, ela enviou a segunda geração para a meca da moda para cristalizar esse saber fazer. Para o consolidar na família. Exato. Os filhos não foram fazer uma viagem turística, foram fazer tipo espionagem industrial legalizada, absorvendo metodologias, processos de ensino e desenho técnico para depois aplicarem em Portugal com toda a legitimidade. E há até um detalhe poético nesta imersão francesa do José. A fonte menciona que ele acabou por casar com a própria professora lá em Paris, a Madame Lucette. Olha, juntou o útil ao agradável. O amor cruzou-se com a estratégia de negócio, mesmo. Depois o José volta para Portugal e, além de desenhar para a mãe, assume a direção de um novo ateliê montado em Lisboa. Essa abertura em Lisboa é a prova final de que o projeto da Candidinha tinha ultrapassado a geografia local do Porto. Totalmente. Ter operações estruturadas no Porto e na capital, com diretores criativos formados em Paris, significava que ela já não geria um ateliê de esquina, ela geria uma infraestrutura nacional de alta costura. Parecia o cenário imbatível. A família controlava o know-how de ponta a ponta, detinham o monopólio do bom gosto nas duas grandes cidades e tinham a elite a comer-lhes na mão. Pois parecia que nada podia correr mal. Mas os impérios raramente caem por falha de produto.
caem quando o chão debaixo deles sofre um abalo sísmico incontrolável. E em Portugal, a terra tremeu violentamente em abril de 1974. E bem sabemos as consequências. As empresas que constroem a sua identidade apoiadas exclusivamente no dinheiro e nos símbolos de um regime político específico ficam sempre muito vulneráveis quando esse regime é questionado. É quase automático. A história de Portugal mudou de agulha com a Revolução e o panorama económico da elite acompanhou logo essa mudança. A fonte é cristalina sobre o impacto imediato. A Revolução do 25 de Abril afetou profunda e negativamente a clientela burguesa da Candidinha. No linguajar da fonte, a roda da vida começou a desandar. E desandou rápido. Mas há um facto relatado no artigo que ilustra perfeitamente este choque. É um facto histórico, reportado com a neutralidade, mas com um peso imenso. Tornou-se público que, anos antes, o presidente do Conselho, Oliveira Salazar, encomendara à casa uma toalha de linho bordada para a sua residência oficial. Então, o que é que isto tudo significa? Eu percebo perfeitamente que as pessoas estivessem com menos dinheiro ou tivessem fugido do país, mas estamos a falar de uma toalha de mesa. É verdade. Como é que o fabrico de uma peça doméstica tão mundana pode subitamente transformar-se numa espécie de mancha negra na viabilidade de um negócio inteiro? Olha, isto levanta uma questão importantíssima sobre o funcionamento psicológico do consumo de luxo. Explica lá isso. No ambiente político estável, fazeres uma encomenda para a liderança do Estado é o pináculo do sucesso para qualquer artesão. É a chancela final de que o teu trabalho tem uma qualidade institucional. Toda a gente quer esse selo de aprovação. Claro, mas durante uma revolução, os símbolos invertem a sua polaridade do dia para a noite. A marca Candidinha não vendia apenas tecidos, vendia o status quo. Vendia a ideia de pertencer àquele mundo intocável. E de repente, esse mundo não só deixou de ser intocável, como se tornou o alvo principal a abater. A clientela fugiu para o estrangeiro, foi saneada ou optou simplesmente por se recolher em casa para não ostentar riqueza num país que estava fervilhante. A descrição passou a ser a regra. Exato. A toalha do Salazar deixou de ser vista como um atestado de mestria técnica no bordado. Passou a ser lida pelas forças sociais emergentes como um símbolo de conivência com a ditadura que tinha sido deposta. Independentemente de quem a fez, não é? É irrelevante se a Candidinha tinha ou não afiliação política, a marca tinha sido completamente absorvida pelo regime anterior através da sua clientela. Num clima revolucionário, ostentar um vestido da Candidinha seria visto como um ato de provocação social gigantesco. Uau! Brutalidade do contexto histórico a esmagar completamente o mérito técnico de uma artesã brilhante. Mas a família ainda tentou resistir, não foi? Tentaram, sim. Quase um ano após a Revolução, em março de 1975, é publicada a formação de uma nova sociedade comercial, a Candidinha Alta Costura Ltd. A Mariazinha tentou segurar o lema em conjunto com dois novos sócios, o Armando Marques Gomes e o Manuel Alves Coelho. Uma injeção de esperança. Parecia uma tentativa desesperada de injeção de capital ou uma reestruturação para tentar salvar a herança, tentando separar a arte do caos político que se vivia. Foi um esforço lógico de reconfiguração societária, sem dúvida. Mas o problema era que o ecossistema que alimentava aquele negócio de luxo europeu já não existia. Acabaram-se as festas. Pois os grandes bailes, os eventos deslumbrantes no Infante de Sagres, a ostentação descomplexada, tudo isso tinha colapsado em Portugal. A burguesia estava em retração ou já em fuga. O modelo de negócio estava desenhado para um país que subitamente evaporou. E a consequência disso foi uma ruptura drástica. O fim da linha em Portugal. A família parte e acaba por centrar a sua atividade do outro lado do Atlântico, no Brasil. E num local bastante peculiar, devo dizer. E não foram para o Rio de Janeiro ou São Paulo, que eram grandes polos urbanos cosmopolitas onde a alta costura faria sentido. Foram para Manaus. Pois. É difícil imaginar um contraste maior. Sair do Porto com aquele seu granito frio, úmido, o palco perfeito para os casacos pesados e estruturados da alta costura europeia. E ir desaguar na selva. E ir desaguar em Manaus, no coração da Amazónia, com um calor equatorial e uma cultura visual radicalmente diferente. É o verdadeiro reflexo do exílio.
não é? É uma deslocação que não é só geográfica, mas também estética. Totalmente. Pensa bem, o saber acumulado em Paris na Escola Guerre Savigny e as técnicas dos corpetes de ouro têm muito pouco espaço de sobrevivência prática no clima tropical e no isolamento relativo da Manaus dos anos 70. É um final muito silencioso para algo tão grandioso. Cândida Celeste Nogueira Alves, a lavradora que chegou a ditar as regras do luxo portuense, morreu no exílio. Faleceu em Manaus a 24 de novembro de 1980, sem nunca mais voltar ao Porto. A cidade que ela ajudou a vestir durante mais de meio século. É triste, mas é uma trajetória de vida incrivelmente rica. Sem dúvida. Serve quase como uma linha do tempo perfeita das grandes transformações sociais de Portugal no século XX, do Portugal rural e agrícola lá em Paranhos, passando pelo cosmopolitismo da burguesia da década de 50, sob o selo de Paris, até à ruptura política abrupta e ao trauma do exílio no pós-25 de Abril. Tudo isto cozido à mão. É, de facto, uma viagem que nos obriga a olhar para as montras de outra forma. Mas felizmente a cidade não a apagou por completo. A fonte destaca algo interessante. Houve um reconhecimento póstumo físico. Ah, sim, o nome da rua. Exato. Hoje, quem caminhar pela zona da Foz do Douro, no Porto, e ironicamente, ou talvez muito apropriadamente, era a zona onde habitava o núcleo duro da sua elite de clientes, poderá encontrar a Rua Cândida Alves, inaugurada não há muito tempo. A toponímia de uma cidade é sempre o seu disco rígido mais duradouro. Gostei dessa, do disco rígido. Inscrever o nome de uma modista numa Rua da Foz é um ato de justiça histórica muito bonito. Lembra-nos que o urbanismo e o património de uma cidade não são feitos apenas por generais de farda ou por políticos importantes. E também sublinha o papel das mulheres. Exatamente. O empreendedorismo feminino, num tempo em que as mulheres enfrentavam obstáculos burocráticos e sociais imensos só para abrir portas de negócios sozinhas, deixa um impacto mensurável na economia e na cultura visual que merece perdurar na pedra, tal como os outros. Sem dúvida alguma. Foi uma jornada e tanto, desde o primeiro bordado mais rústico até à Dior e finalmente ao Brasil. Mas tendo em conta a forma como analisamos o impacto da moda neste mergulho profundo pelas fontes de hoje, há uma reflexão que me fica a martelar na cabeça. Então, E quero lançar isto para quem nos ouve. Todos os dias, quando abrimos o nosso guarda-roupa de manhã, estamos, de certa forma, a vestir as nossas convicções, a nossa classe e a estabilidade da nossa era. é uma declaração de intenções, sim. A Candidinha ruiu quando a sociedade que ela vestia ruiu. Se daqui a 100 anos os historiadores analisarem apenas as faturas das roupas que nós compramos hoje, desde aquele retalho baratíssimo feito em massa até aquelas marcas desportivas globais, que tipo de sociedade dirão eles que nós fomos? É uma pergunta de deixar qualquer um a pensar. E, de forma ainda mais provocadora, que grandes revoluções, sejam elas ecológicas, tecnológicas ou até sociais, poderão estar no nosso horizonte para ditar o fim das marcas gigantescas que hoje tomamos por totalmente garantidas? Será que as candidinhas do nosso tempo, hoje em dia inabaláveis, já estão com os dias contados sem sequer o saberem? E pensar mais sobre isto. Muito obrigado por nos acompanharem nesta exploração de hoje e vemo-nos na próxima análise.